Olá, protagonista, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Protagonize-se, o podcast dos protagonistas. E hoje temos aqui um protagonista que é palestrante e que inspira pessoas e organizações a enxergarem além do olhar, superando limites, ressignificando desafios e descobrindo novas possibilidades. Cego desde o nascimento, Rogério construiu uma trajetória marcada pela coragem e pela quebra de paradigmas. Tornou-se o primeiro e único cego do estado da Paraíba a atuar como comentarista esportivo em rádio, destacando-se também como atleta bancário e dançarino de salão. A partir de suas experiências e reflexões, criou um método Enxergar Além do Olhar, um convite à transformação da percepção. Seu trabalho mostra que a verdadeira visão vai muito além do que os olhos podem mostrar. Ela nasce da mente e do propósito. Eu estou falando, mais uma vez, aqui de Rogério Nunes. Seja muito bem-vindo, Rogério. É uma honra receber você aqui. Olá, É uma Duda. honra mesmo. Uma grande alegria para mim estar aqui participando desse super podcast. A gente sabe que sempre trata de assuntos relevantes para todas as pessoas, falando do protagonismo. E hoje, muito feliz por vir falar aqui sobre superação, bater esse papo com você, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito bacana e bastante leve. Sem dúvida, uma satisfação imensa de estar participando junto com você desse podcast e já te agradecendo pelo convite. Nossa, eu te agradeço pela sua disponibilidade. Assim, eu tenho certeza que vai ser transformador. E com certeza nós vamos contribuir muito aqui com o seu conteúdo para a nossa audiência. E eu quero logo que você já fale um pouquinho mais dessa trajetória de sucesso e principalmente de muita superação. Nos conte um pouquinho mais a respeito de você, a respeito da sua trajetória. Vê só, Duda, eu sou um cara, sou nascido em São Paulo, com pais paraibanos. Meus pais são aqui do interior da Paraíba. Hoje eu moro em Campina Grande, na Paraíba, mas nasci em São Paulo. E com 6 anos voltamos, minha família voltou para a Paraíba e eu vim aqui construir toda a minha vida em Campina Grande. Como você falou inicialmente na descrição, nasci cego, sou o primeiro de 3 filhos, sou o único que sou cego, mas graças a Deus e graças à minha família, tive oportunidades, grandes oportunidades na vida para poder ser quem eu sou hoje. Poder ter estudado, trabalhar e realizando sonhos. E hoje, como palestrante, graças a Deus, consigo, através de estudo e através de histórias vividas, de experiências de vida, ajudar pessoas e organizações, pessoas que fazem parte de organizações ou não, a também superarem seus limites. E, como eu gosto sempre de dizer, superar limites como uma coisa leve, como uma coisa cotidiana, e não como aquilo que a gente, como muitas pessoas entendem, como algo que tem que ser extraordinário. Não, superar limites é coisa do dia a dia, coisa que a gente tem que fazer com constância. Sim, entendi. E olha, assim, essa questão da superação é importantíssima e principalmente tem tudo a ver com a nossa proposta aqui hoje. E nós Show. vamos seguir em frente. O seu tema, assim, eu fiquei apaixonada, enxergar além do olhar. Superação inteligente, como transformar limites em soluções. Esse olhar é o que a gente precisa, enxergar oportunidades ao invés de dificuldades. Eu quero saber de você, quando você fala em enxergar além do olhar, o que significa isso para você no seu dia a dia? Isso, Duda, para mim é uma frase muito forte, porque ela nos remete a muita coisa, a uma visão muito mais ampla do que o simples enxergar que todos conhecemos, que é o enxergar com os olhos, que é valiosíssimo para quem enxerga, é valiosíssimo para quem tem a visão. Mas a visão não é só isso.
o enxergar além do olhar é a gente sair da obviedade, a gente entender que problemas todos temos, entendermos que limites todos temos. Mas eu gosto sempre de dizer, se não existisse o problema, jamais existiria a solução. Da mesma forma, se não existisse o limite, não existiria a superação. Então, todos temos limites, todos somos seres limitados, todos somos seres que precisamos nos superar a cada dia. E essa visão além do olhar, esse enxergar além do olhar, é que nos faz seguir esse caminho, é o que nos faz caminhar para o caminho correto e não ficar sempre presos a um caminho só. Porque não existe resposta única para nada nessa vida. Às vezes a gente fica preso a isso. Porém, o enxergar além do olhar é buscar uma resposta além daquilo que é óbvio, além daquilo que qualquer pessoa pode fazer. Uhum. E deixa eu te perguntar, essa visão além do olhar, você acredita que você já nasceu com isso ou precisou ser desenvolvido realmente? Sem dúvida, ela tem que ser desenvolvida. A gente tem coisas natas, eu acredito que a gente tem dons, a gente recebe dons de Deus, eu acredito nisso, mas tudo que a gente recebe, a gente precisa desenvolver. Se a gente ficar parado no tempo com aquilo que a gente recebeu, você pode ter o dom, por exemplo, para a música, para o esporte, mas se você não treinar aquilo, se você não desenvolver aquilo, você nunca vai ser aquilo que poderia ser. Então, a questão do enxergar além do olhar é uma questão que você sim tem que desenvolver. A gente aprende na vida, a gente aprende errando, a gente aprende, como diz no popular, a gente aprende apanhando, mas a gente tem que entender que isso sim é desenvolvido. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasce pronto. Todos nós vivemos a nossa vida com a ideia de que temos que sempre ser melhor do que hoje, sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Temos que buscar ser melhores a cada dia. E o enxergar além do olhar preza muito por isso. Ser melhor a cada dia. Eu adoro essa frase. Para mim é uma filosofia de vida já, né? Não é só mais uma frase, concorda? Já é Com uma certeza. filosofia. Não tenha dúvida, Duda, que a gente tem que esse enxergar além do olhar. Eu coloco, isso é o método que eu uso para as minhas palestras, mas é porque ele é muito amplo. Com isso, a gente tem como falar sobre qualquer assunto, porque é exatamente isso. Você não nasce pronto, você tem que ser melhor a cada dia. Você não pode ter o comodismo, a zona de conforto, é algo que é muito complicado para a vida do ser humano. A gente, quando se prende a isso, a gente deixa de crescer, a gente deixa de se desenvolver e a gente deixa de viver realmente uma vida com abundância. E quando eu falo de abundância, não é abundância simplesmente de bens materiais, não, é abundância de vida. É aproveitar a dádiva que nos é dada. Então, a gente tem que viver sempre buscando evolução, buscando sempre melhorar. Uhum. Vou te fazer uma pergunta meio pessoal. De onde que veio essa sua garra de superação? As pessoas te incentivavam, as pessoas te mostravam o caminho mais fácil, ou você foi desenvolvendo isso ao longo dos anos? Eu falo muito em rede de apoio. Eu tenho uma família que foi fabulosa na minha infância. Uma família que me deu todo o suporte. Porém, eu entendo que a partir do momento em que eu tive conhecimento do que são as coisas, e isso já muito cedo, muito na infância, eu busquei correr atrás, porque se eu for esperar alguém fazer por mim, as coisas não vão acontecer da maneira que eu quero. Porque quando alguém faz por mim, ela faz da maneira que ela acha melhor. E eu fazendo por mim, eu é que sei. Ninguém melhor do que eu para saber o que é melhor para mim. Então, eu sim busquei isso, eu sim busco isso até hoje. Agora, conto com o apoio, sim, de outras pessoas. Lógico, não posso dizer que ninguém vive sozinho, ninguém cresce sozinho. Mas o protagonismo, as decisões mais importantes da minha vida,
quem assume essa questão do protagonismo sou eu. A decisão final sempre vai ser minha. Então, eu sempre busco o que é melhor para a minha vida e acho que isso vale para qualquer pessoa. Você não pode terceirizar as decisões mais importantes da sua vida. Ela tem que ser sua, mesmo contando com o apoio de outras pessoas, mas a decisão final é sua. Isso, porque no fim a mentalidade é que conta. Eu trabalho com isso, eu falo que tudo começa na mente, por isso que eu fiquei curiosa de saber se realmente você já tinha essa mentalidade de ser protagonista, porque eu vi que você faz muitas coisas e tem sucesso no que faz. Então, essa questão de mentalidade eu observo bastante. E parabéns, porque realmente essa mentalidade a gente precisa trabalhar muito tempo. E aí, como você já tem isso muito forte, não poderia ser diferente. É sucesso realmente, é uma trajetória de sucesso. Isso é muito interessante, Duda, que você aborda, porque as pessoas muitas vezes dizem: Ah, Rogério, mas é bacana, você faz isso, você trabalha, você estuda, você corre atrás, você tem sucesso em várias das suas ações. Digo, graças a Deus e graças à minha determinação, porque se eu não fizer isso, eu faço isso, eu quero que todo mundo esteja bem. Eu luto para que todo mundo esteja bem. Mas se eu não fizer por mim, ninguém vai poder fazer. Eu tenho que fazer pensando em mim, não é pensando no que os outros vão achar. Então, às vezes, nossa vida fica muito presa ao que os outros vão achar. Eu tenho que fazer aquilo que eu entendo que é o mais importante e o que é melhor para a minha vida. Então, por isso, a ideia do protagonismo ser tão importante, a ideia de ser protagonista de nossas vidas, de ser o craque da nossa existência, como eu gosto sempre de usar. Maravilha. E você sente que hoje as pessoas estão muito presas ao óbvio? Será que existe uma tendência a uma visão mais superficial? Infelizmente, sim, Duda. Infelizmente, a gente percebe isso a gente percebe esse tipo de situação. As pessoas estão muito presas ao óbvio, e elas estão presas a isso porque às vezes elas não sabem o que querem. Aí às vezes ficam presas na primeira pancada, que tem, elas na primeira pancada que elas têm uma tendência de desistir, elas têm uma tendência de não seguirem em frente. E aí ficam. E outra coisa, ficam presas à primeira resposta, seja ela positiva ou negativa. Se ela tem uma resposta positiva, acha que ali já acabou, já está tudo certo, e não é assim. Da mesma forma, quando a resposta é negativa. Então, a obviedade é uma das coisas, para mim, que são muito negativas você ficar presa a ela. Você ficar presa ao que é óbvio. Uhum. E qual foi um momento da sua vida em que você percebeu que a superação precisava ser mais inteligente do que emocional? Duda, eu acho que não teve um momento específico, porque eu acho que a superação, a gente precisa usar a inteligência, e dentro das inteligências existe a inteligência emocional. O emocional ele não tem que ser descartado. O emocional ele é muito importante para a nossa vida. Agora, a inteligência emocional nós também temos que ter. Nós temos que saber a hora onde a emoção pode prevalecer e a hora onde a cabeça, simplesmente a mente, tem que prevalecer. Então, superar-se de forma inteligente não entendo que seja abrir mão das emoções, mas sim saber conduzir essas emoções, que é o grande desafio, acho, da sociedade hoje, é saber conduzir essas emoções. Realmente é bem difícil. Nunca se falou tanto nisso, né? Questão das emoções, questão de saúde mental. Nunca se falou tanto nisso. Mas é Exatamente porque, por é essa porque é muito necessidade. importante mesmo essa necessidade. Hoje ela é muito forte na nossa vida. Então, a gente não pode separar as emoções, a gente não pode separar as emoções da nossa vida. Agora, a gente tem que saber perfeitamente conviver com elas. Uhum. Mas sim.
Me diz uma coisa, tem algo que você enxerga como um limite coletivo? Algo que a maioria das pessoas acredita ser somente um obstáculo, mas o que o seu modo de ver acredita ser mais uma questão de perspectiva? Acho que tem muita coisa que a gente poderia trazer à tona, mas eu queria trazer a questão da diversidade, a questão da inclusão, Uhum. que se fala muito, mas se age muito pouco e, assim, e se age de uma maneira que eu entendo muitas vezes equivocadas. Porque a diversidade, a inclusão, ela parte de bloco, ela já começa, no meu entendimento, de forma equivocada, porque ela parte de blocos separados. Por Uhum. exemplo, as pessoas com deficiência, elas têm seu bloquinho lá, elas querem a inclusão das pessoas com deficiência. Da mesma forma, as pessoas negras. Da mesma forma, a questão das pessoas da questão sexual. Então, só Sim. que as pessoas têm que entender que a inclusão e a diversidade, independentemente de quem esteja brigando por ela, é por uma inclusão de pessoas, é por uma diversidade de pessoas, e não simplesmente de classes. Tudo bem que tem que haver, sim, a organização de cada classe para lutar pelos seus direitos específicos. Uhum. Mas, muitas vezes, uma pessoa com deficiência está ali reclamando, pô, não tem inclusão, a pessoa com deficiência é discriminada, e daqui a pouco ela está fazendo uma piada homofóbica. Da mesma forma, Sim. uma pessoa negra está lá reclamando porque os negros são discriminados, daqui a pouco ele, se ele se depara com uma pessoa numa cadeira de roda na frente, ele não sabe nem como agir, ele tem medo até de falar com aquela pessoa. Então, eu entendo que isso é uma coisa coletiva, que eu acho que é um problema coletivo que nós, enquanto sociedade, só vamos desenvolver quando entendermos que a inclusão e que a diversidade ela é não de grupos, mas sim de pessoas. São as pessoas que precisam ser incluídas e ser tratadas com todos os seus direitos respeitados, independente de quem elas sejam. Uhum. E essa questão da inclusão, eu vi que você faz muita coisa, né? Os lugares onde você vai a trabalho ou palestrar, você acredita que a inclusão realmente existe? O pessoal se prepara realmente para te receber, ver quais são as suas necessidades, como é que é? Vê só, a inclusão eu trato como um processo. E a gente vive um Uhum. processo que está em andamento. Uhum. Tem muita coisa que já avançou. Tem coisa que já Sim. avançou. Mas ainda há muito a avançarmos, há muito a evoluirmos. Então, agora existe muita coisa que ainda é feita simplesmente, por exemplo, nas empresas, ainda simplesmente pela lei. Simplesmente porque a lei obriga, simplesmente porque a lei Uhum. determina. Mas tão importante ou mais importante do que a quebra de barreiras arquitetônicas é a quebra da barreira atitudinal. Porque a partir do momento que quebrarmos as barreiras atitudinais, as pessoas não vão precisar da lei para poder incluir, para poder cumprir aquilo que hoje é lei. As pessoas vão fazer por empatia, por entender que as pessoas precisam, todas precisam de acessibilidade e precisam de serem incluídas. Sim. E quando você encontra um desafio, você tem algum raciocínio assim que já é padrão? Tipo assim, isso aqui parece ser um problema, então deixa eu ver por outros ângulos, deixa eu estudar a situação como um todo. Para mim, o raciocínio padrão é raciocinar. Então, diante de uma situação que aparece, de um Uhum. desafio que aparece, então, primeira coisa que eu penso, vou raciocinar. Então, raciocínio padrão. Vamos pensar como é que eu posso tomar essa decisão, como é que eu saio dessa situação, como é que a gente pode resolver essa situação. Isso dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, dentro da vida pessoal, dentro de qualquer situação. Então, a gente tem que, como eu disse, a gente falou inicialmente ali na questão das emoções. A Sim. gente nunca pode esquecer das emoções, mas nós precisamos, em algum momento, calma,
não agir por impulso, não ser impulsivo, porque a impulsividade ela nos leva ao erro muito mais fácil. Então, nós precisamos, o raciocínio padrão é parar e raciocinar. Dá aquela respiradazinha, vamos ver como é que eu faço isso, que a ideia vem. A ideia vem, nós somos capazes. Eu digo sempre nas minhas palestras, limites todos temos, todos nós temos limites. Mas eu entendo que a nossa capacidade de superar esses limites, de superar os desafios, é infinitamente superior a cada limite desse que nós temos. Eu penso, eu coloco sempre isso e acredito piamente nisso, por experiência mesmo de vida. A gente passa por essas situações e nossa capacidade, nós temos muita capacidade. Agora, às vezes, a gente tem dificuldade para querer colocar em prática essa capacidade. Nós temos muitos dons, nós temos inspiração e às vezes a gente precisa transpirar um pouco, a gente precisa se dedicar um pouco mais para alcançar nossos objetivos, para superar os nossos desafios. O protagonismo parece que está na veia, né? Já está a todo momento. Veio o desafio, você já tem esse pensamento, esse controle. É isso? A gente busca. Lógico, como eu digo, nós somos limitados. Não posso dizer, eu não posso chegar aqui, vai cair uma bomba no meu colo aqui, eu vou resolver. Não é assim. Eu não posso ter essa soberba, mas eu tenho a noção de que eu tenho capacidade. Então, eu tenho que entender que a gente está preparado, a gente conta com rede de apoio, como eu falei inicialmente. Nem tudo, a gente não nasceu para viver sozinho, a gente não nasceu para... A gente trabalha com outras pessoas, a gente convive com outras pessoas no nosso dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. E essas pessoas, às vezes, são a parte da solução. Então, aí o protagonismo é nosso, a decisão final é nossa, mas a gente tem que contar com tudo que a gente tem disponível para poder resolver essas situações. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Geralmente, aí eu vou falar, eu sou um pouco leiga no assunto e também questão de convivência. Geralmente, a gente quer ajudar, mas o que é que você acha, assim, a pessoa ficar sempre oferecendo ajuda te incomoda? Ou você prefere, quando você sentir que precisa da ajuda, você pede? Como que é essa questão da rede de apoio? Muito legal você colocar essa situação, principalmente no que se refere às pessoas com deficiência. Eu acho que tudo a gente tem que ter o meu termo, mas o que eu acho mais bacana, lógico, se eu precisar de ajuda, vou sim pedir, e aí é bacana essa questão. Mas, sendo mais profundo, sendo mais abrangente na situação, às vezes as pessoas oferecem ajuda a todo momento, porque elas não, pela falta do conhecimento mesmo. Então, o que eu acho muito bacana, muito interessante, para qualquer relação, para que você se conheça em qualquer relação, é perguntar. Você chega e pergunta. Diz, você precisa tal. Ou não precisa chegar. Ei, deixa eu te ajudar. Não, você não sabe se eu estou precisando. Você precisa de ajuda? Pronto. O perguntar é a melhor coisa, porque você vai ter a resposta correta e você vai aprender. E com o tempo de convivência, você já vai saber o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. Isso. E eu gosto de sempre levar isso mais adiante, porque isso é na relação com qualquer pessoa, independente dela ter deficiência ou não. Quando se pergunta, se aprende muito mais. Sim. E eu tive essa curiosidade por causa da questão do olhar, realmente. Às vezes, se eu chegar para uma pessoa e perguntar, e já observando, já conhecendo, eu já vou agir diferente. Mas aí, como eu não conheço, aí por isso que me deu essa curiosidade. Eu falei, será que eu estaria oferecendo ajuda o tempo todo? Ou será que eu ia esperar Eu ver acho que se realmente ia o pedir? perguntar é muito educado. O perguntar é bom. O perguntar, além de tudo, ele é muito educado. Você precisa de ajuda, é muito bacana isso. Você chegar e perguntar. Não tem problema, a pessoa pode dizer sim, vou precisar, e pode dizer, não, obrigado, pode deixar. Isso
não é ofensivo nem perguntar e nem qualquer uma das duas respostas. Então, isso fortalece essa convivência. Uhum. Então, vamos lá. Na sua opinião, por que então que tanta gente desiste rápido das coisas, né? Agora nós vamos falar da questão do protagonismo. A gente está aqui inspirando pessoas hoje a se tornarem protagonistas da própria vida. E, na verdade, é isso. Muita gente desiste no meio do caminho, às vezes nem começa. Você já pensa em fazer, já desiste antes de começar. Então, na sua opinião, por que isso acontece? Tem alguns aspectos que a gente pode levar em conta, Duda. Primeiro, é porque as pessoas, muitos começam alguma coisa sem realmente saber se é aquilo que quer. Então, as pessoas começam algo sem ter certeza, sem ter segurança que quer aquilo. E aí elas vão, se decepcionam, veem que aquilo não é o que ela queria, seguiram aquele caminho porque outra pessoa seguiu. Então, faltou um pouco seria de personalidade mesmo, personalidade de tomar suas próprias decisões, seguiu muito o que os outros falaram, não levaram em conta o seu próprio desejo, e aí desistiram. E isso, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que o primeiro passo para você alcançar tudo que deseja é não desejar ter tudo, porque ninguém vai ter tudo na vida. Então, a gente tem que ter a capacidade, primeiro, de escolher o que é que a gente quer. Então, primeiro, a gente tem que escolher, saber, para não estar dando passos errados. Porque quando a gente não escolhe, a gente vai se frustrar, a gente vai estar numa profissão que a gente não gosta, a gente vai estar num relacionamento com alguém que não era aquele que a gente queria. E a gente foi muito pelo impulso. Não pensou, não raciocinou, foi simplesmente levado pelo aquele impulso. Então, esse é um dos motivos das pessoas desistirem rápido. Segundo, é a falta de esperança, de acreditar. As pessoas, às vezes, não acreditam na sua própria capacidade. Às vezes, já um segundo passo. Ela decidiu que ela quer aquilo, ela está segura de que é aquilo, que ela quer aquilo, mas ela não acredita em si. Ela se acha incapaz, por um motivo, por outro, por um trauma, por qualquer coisa que seja, ela se acha incapaz de realizar aquela situação, que ela alcançar aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo, aquela meta que ela tanto tem vontade. Então, são dois pontos que eu considero fundamentais. O primeiro, não saber o que quer, e o segundo, falta de acreditar em si, falta de ter a crença de que ela é capaz, na sua capacidade. E aí vem aquele ponto que eu coloco, isso é o quarto passo que eu utilizo na minha palestra. Na minha palestra, o método Enxergar Além do Olhar, ele tem 4 passos. E o quarto passo é isso o que eu falei anteriormente. Nós temos limites, todos somos limitados, mas a nossa capacidade é superior a esses limites. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa acreditar nisso, porque se a gente não acreditar, não vai rolar. Quem que vai, né? Se a gente não acreditar, Exatamente. Quem que vai? Se eu não acreditar em mim, quem é que vai? Não tem como. Pois é. E me diz uma coisa, você já sentiu aquele momento que você percebeu algum limite seu e de que forma que você olhou para identificar que era uma solução, na verdade, não era um limite, que você poderia transformar essa situação. E também eu quero saber o que você fez para superar isso. Né? Eu tinha uma situação onde qualquer pessoa talvez desistiria. E aí você enxergou como um momento de superação. E o que você fez? Assim, dá um relato aí para a gente. Pronto, eu vou aproveitar e vou contar uma historinha que acho que vai encaixar bem com isso. Maravilha. Faz quase 2 décadas que eu sou bancário. Além de palestrante, eu trabalho na Caixa Econômica. Eu sou concursado, sendo que quando eu fui fazer o concurso, eu já sabia que 5% das vagas eram destinadas às pessoas com deficiência
Fui lá, encaminhei o laudo, tudo isso, me inscrevi na prova, estudei, fui aprovado, e aí fui fazer os exames médicos, um monte de exame. Como eu digo sempre ao pessoal, fizeram até exame oftalmológico em mim, até minha pupila dilataram, aquela história toda. Eu digo, para voltar dirigindo não vai dar certo, não. Então fez um monte de exame lá. E quando, para minha surpresa, quando chegou o resultado dos exames, disse que eu tinha sido eliminado nos exames médicos. E aí eu fiquei muito preocupado, porque eu digo, poxa, eu fiz tanto exame, o que será que eu tenho? Tô doente, alguma coisa. E aí depois consegui falar com o médico lá do trabalho, ele disse, não, você não está doente não, você foi eliminado pela sua deficiência visual. E aí realmente foi um baque, foi uma pancada muito grande para mim. Eu, na época, não trabalhava, criei aquela expectativa imensa e foi duro. E aí o que é que eu fiz? Pedi os exames médicos, tal. A história é engraçada que nos exames médicos, aí nos outros tudo bem, quando chegou os exames oftalmológicos, tinha lá deficiência visual além dos limites permitidos pela Caixa. Eu digo, caramba, estou cego abaixo de zero, estou devendo visão ainda. Aí, mas a partir disso, eu, além de ter entrado na justiça, o que é que eu fiz? Eu poderia ter ficado parado, me lamentando, reclamando da vida, e que realmente foi uma pancada, eu fiquei triste, mas, apesar de abatido, eu não caí. Eu corri atrás nesse período, eu fiz outros 2 concursos de prefeituras aqui na Paraíba, fui aprovado. Enquanto não saiu, foram 5 anos de processo, correndo na justiça. Enquanto isso, eu já estava trabalhando em 2 outras em 2 prefeituras aqui na Paraíba. E eu viajava para esses locais, ia trabalhar. Então, foi a partir de um limão, a gente fez uma limonada. Eu poderia ter ficado parado, eu não fiquei. Eu preferi correr atrás, eu preferi buscar. E, graças a Deus, depois obtive resultado na justiça. Fui trabalhar na Caixa, trabalho lá quase 20 anos, e ali foi um erro de uma pessoa, um profissional. Hoje eu exerço meu trabalho com qualidade, com autonomia, e não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, além de amizades, lá exerço meu trabalho profissional com qualidade, assim como qualquer outra pessoa que enxerga. Então, isso eu entendo como superação, como você entender que as limitações estão aí, às vezes impostas não por você, mas pela sociedade, mas que você tem dois caminhos a seguir. Ou você se retrai, você desiste, ou você corre atrás e vai à busca do que você quer. Exatamente. E eu ia até te perguntar, mas aí depois no finalzinho você contou como foi. Eu ia perguntar, será que procede realmente? Será que tem um nível de visão que eles exigem? Eu acho que o médico pensava que em um banco a pessoa só ia contar dinheiro. Hoje em dia quase é o que menos se faz num banco. Hoje em dia a gente trabalha. É aquilo que você falou, é a falta de conhecimento, eu acredito, né? Você vê as minhas dúvidas aqui, eu acredito que as pessoas também acabam tendo, mas assim, num processo sério como esse que você passou, aí já teria que ter uma pessoa mais preparada realmente. Exato. E outra coisa, quando ele tomou uma decisão unilateral, onde ele sabe que ele estava colocando em risco a vida profissional de uma pessoa. Ele estava colocando em risco. Então, é onde eu falo. A decisão teria que ser dele. Mas eu tenho certeza que ele poderia ter buscado pessoas para ajudarem, procurado saber como é que uma pessoa que não enxerga pode trabalhar num banco. Ela não vai para o caixa, mas ela tem outras coisas para fazer. Então, se a vaga foi oferecida, é porque aquela vaga existia lá. Então, ele não poderia tomar uma decisão como ele tomou. Então, aí foi falta de conhecimento. O conhecimento é esse, a gente vai sempre chegando, puxando para as minhas palestras, eu gosto de aproveitar, porque do método enxergar além do olhar, ele é o primeiro passo. Porque o conhecimento ele é uma arma potente, eficaz e cabível
em qualquer ambiente e ela deve ser usada sem contraindicação. Então, o conhecimento ele deve sempre ser buscado e compartilhado. Que maravilha. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das palestras, né? Sobre o The Best Speakers Brasil, que através desse concurso grandioso a nível de Brasil, que a gente se conectou, se conheceu. E não vamos falar logo agora. Eu quero saber de você como foi essa experiência. E a experiência também, o pós, né? Porque agora que as conexões estão se fortalecendo ainda mais. Eu acho que o mais bacana é isso, são as conexões, porque é um concurso, assim, ele envolve muita coisa, muitos critérios, e assim, e eu fiquei feliz por ter chegado, eram mais de 35 mil, eu fiquei entre os 270 melhores classificados, e assim, mas as conexões que são criadas, a gente acaba conhecendo conteúdo de muita gente boa, a gente acaba aprendendo com isso, a gente acaba tendo oportunidades como essa, de estar aqui, debatendo esse papo com você, colocando para a sua audiência um conteúdo meu e seu, um conteúdo rico, um conteúdo muito bacana, que faz com que a gente leve nossa missão, porque palestrar, de certa forma, palestrar eu entendo como uma missão. O conteúdo que eu falo para poucas pessoas aqui, quando eu vou palestrar, isso vai se expandindo. Então, vai chegando para outras pessoas que vão compartilhando aquela ideia e vão aprendendo alguma coisa do método, dos passos que a gente apresenta e vão utilizando para a sua vida, seja ela para a vida pessoal ou para a vida profissional. Então, toda oportunidade, como foi o The Best Speaker, é muito valiosa porque a gente acaba conhecendo, criando conexões que são valiosíssimas e nos faz aprender, porque, como eu disse, todos nós vivemos para aprender. Todos nós vivemos para aprender e essa foi uma grande oportunidade e foi uma satisfação ter participado e ter conhecido tanta gente bacana. Que maravilha, realmente, as conexões valiosíssimas. E eu tinha uma pergunta aqui que ela se refere a aquela questão que eu te falei, das pessoas enxergarem muitas oportunidades, não, desculpa, enxergarem dificuldade ao invés de olhar para as oportunidades. É isso que eu queria dizer. E você falou um pouquinho sobre objetivos, né? Que às vezes a pessoa pode não ter um objetivo claro realmente. Eu queria que você pontuasse mais alguma coisa a respeito disso, para que a gente toque realmente as pessoas que assistiram o nosso podcast aqui, para que elas despertem, não só para buscar os seus objetivos, né? Mas assim, partir para uma ação realmente. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Ótimo. Primeiro, como eu falei, a questão do acreditar, do esperançar, no esperançar, mas não é no sentido de ficar esperando, é de ter esperança de que você agindo, você vai chegar. Agora você precisa agir, você precisa dar seus passos. Você não pode ficar esperando, como diz, esperando a vida passar. Você tem que mexer-se, você tem que identificar aquilo que você quer e aí sim, vai em frente, gente. Dificuldade você vai enfrentar, não tem. Ninguém. As coisas não vão cair no seu colo. Deus está aqui para nos ajudar. Mas a bênção vai chegar para quem correr atrás dela primeiro. A bênção vai chegar primeiro para quem correr atrás dela. Não adianta você ficar esperando sentado lá caindo do céu, porque se você ficar esperando, você dorme, ela cai, você nem percebe que ela caiu no seu colo. Então você tem que estar atento, você tem que estar acordado, você tem que ter esperança, você tem que acreditar em você, mas você tem que agir. O esperar não é a espera, é da esperança, e não do esperar da passividade. E sim tem que ser ativo. Eu entendo que há coisas que acontecem nas nossas vidas, Duda, que elas vêm num momento que você nem está esperando. Ótimo, bênção, que maravilha. Mas até para isso você tem que estar pronto. Porque, como eu disse, senão a bênção vem e você deixa ela passar.
Realmente. Aí depois não tem o que fazer, né? Passou e às Não, vezes só passa uma vez. não, às vezes só passa uma vez. A gente não tem. Isso aí é imprevisível. A gente não tem Aham, como dominar isso aí, não. Aí foge, como a gente diz lá no banco, foge da nossa alçada. aham. E olhando para o mundo, o contexto, né? Geral do mundo hoje, carreira, negócios, comportamento. Onde você acha que as pessoas mais tropeçam por não conseguirem esse olhar, esse enxergar além? As pessoas, eu entendo que elas tropeçam no não ter decisão própria, no não ser protagonista. Elas tropeçam hoje na situação que elas. Todo mundo quer, vamos dizer, está na moda hoje. Vamos lá, vou usar aqui alguma coisa que está na moda hoje. As pessoas hoje. Todo mundo está na internet. Vamos A falar gente, da internet, a questão da vamos falar internet, da né? Que as internet. pessoas ficam ali rodando a internet o dia todo. Todo mundo, vamos lá, todo mundo é influenciador. Aí agora Sim. fulano diz, eu não vou estudar mais, eu vou ser influenciador. Uhum. Sim, mas você vai ser influenciador com o quê? Você vai. Assim, as pessoas ficam presas a coisas muito rasas. Você, para influenciar, ser influenciador, você tem que ter um conteúdo que você influencie. As pessoas estão tornando até as palavras da língua portuguesa muito rasas. As pessoas dizem eu vou ser influenciador, mas elas não sabem nem o que é ser influenciador. Está entendendo? Influência é alguém que tem um conteúdo que ele apresenta para aquela pessoa e aquela pessoa se convence de que aquele conteúdo é bom. Então, ali ela está influenciando. Influenciador é um advogado que, numa audiência, ele apresenta uma defesa e ele convence os jurados ou ele convence o juiz de que aquilo está certo. Aí as pessoas não sabem o que é a essência da palavra influenciador e elas vão lá para a internet fazer qualquer coisa e dizer eu sou influenciador. E Uhum. aí as pessoas acham porque uma em cada 1 milhão vai para a internet fazendo uma besteira e fica famoso, ele acha que ele vai conseguir também. Só que a grande Uhum. maioria, a grande maioria não consegue, e aí depois bate a coisa muito complicada para a vida do ser humano, que é a frustração. Ele vai se frustrar porque ele apostou em algo que ele não sabia nem o que era. Então, hoje, as pessoas. Isso é para carreira, isso é para a vida pessoal. As pessoas seguem muita moda hoje, muita modinha. Tudo aquilo, a modinha, aparecer a moda disso. Seguir Verdade, aquela muita moda. modinha. Isso às vezes, o que eu estou falando, às vezes nem agrada a muita gente. Mas, assim, infelizmente é a verdade. Às vezes a gente tem que ir, às vezes não, a gente tem que ir na linha do que a gente entende que é correto. Infelizmente, nem tudo o que é correto nem sempre vai agradar a todo mundo. Mas, Uhum. para quem quer crescer, para quem quer evoluir, eu entendo que você tem que ter autonomia nas suas decisões e não simplesmente estar seguindo aquilo que a maioria, aquilo que a massa está seguindo. Realmente. E você falou uma verdade que eu acho que as pessoas não têm conhecimento. Mas a gente que está ali todo dia, a gente tem esse conhecimento. E houve relatos também. A maioria das pessoas que está ali na internet está contando com a sorte. A maioria ainda não tem resultado. E está ali todo dia, porque não tem Exatamente. também uma estratégia também, eu acredito, né? Você acha? Obviamente, até para tudo que você for fazer, você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, você tem que ter contar com a sorte. Tá falando, é com a sorte. Para contar com a sorte, eu jogo na loteria, que deixa logo rico se ganhar, e assim. Mas você tem que ter estratégia, tem que ter Sim. planejamento, mas acima de tudo, você tem que saber o que você quer. Porque até se você der uma sorte e você atingir um certo resultado, aquilo não vai ter consistência. Se você não souber o que você está fazendo, aquilo não vai ter. Por isso que a gente vê hoje, tem uma música do Titãs que diz a melhor banda de todos os tempos da última semana. Então a gente vê um monte de gente
que tal, fez um Uhum. sucesso ali meteórico uma semana. Daqui 2 meses ninguém lembra daquele pessoa, porque as É. coisas hoje estão muito descartáveis. A pessoa tá todo mundo apostando muito no descartável. E, infelizmente, quando se aposta no descartável, isso vale para tudo. Se descarta pessoas, se descarta profissionais. E não é esse mundo, pelo menos que eu desejo, não. Eu desejo coisas Ah, mais consistentes. realmente. É, porque é o que traz resultado é a consistência, né? São coisas Exatamente. mais consistentes e que realmente a gente sabe o que está buscando. Então, precisa ter essa estratégia realmente e desenvolver essa consistência. Por isso que eu também falei um pouco sobre essa questão da pessoa ver tudo com dificuldade. Porque quando você apresenta um caminho para ela com estratégia, com principalmente uma rotina para seguir, aí já começam as desculpas, já começam, né? A É pessoa tudo quer ir pelo mais fácil. o imediatismo. Hoje o É, imediatismo domina aham, tudo. Assim, as pessoas querem que sucesso seja rápido. Não, não existe. Olha, essa história de coisa meteórica é muito enganação. Ninguém aham. me vem oferecer, ó, você vai conseguir isso em um mês. Não vai. Tudo que você for conseguir, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ter trabalho, você vai ter que Aham. se esforçar para realmente conseguir algo que seja consistente. É. Qual que é um hábito de sucesso que você indica que a pessoa desenvolva para ela conseguir colocar em prática esse protagonismo que a gente está mostrando hoje aqui? O hábito é justamente buscar consistência. Uhum. Não se apegar, deixar de ser imediatista. Não acho que o sucesso vai vir de forma imediatista. Você tem que trabalhar, se dedicar, buscar, se preparar, transpirar para poder esse sucesso vir. Não existe, olha, receita mágica. Desconfie sempre que alguém vier com a receita mágica para você, porque não vai rolar. Verdade. E hoje é o que mais tem, né? Isso. Nós. Infelizmente, para quem tem essas receitas mágicas, muitas vezes dá certo, porque muita gente cai e essas pessoas acabam ganhando muito dinheiro, acabam assim, através da inocência Aham. ou da ganância das pessoas que acreditarem que as coisas vão acontecer assim do dia para a noite sem um esforço grande. Rogério, então nós vamos nos encaminhando aqui para o Ping Pong, um quadro que a gente tem aqui no podcast, e eu já quero logo que você deixe uma dica de livro. Nunca deixe de tentar. Michael Jordan é Michael um. Jordan, olha que bacana, eu não li ainda esse livro. Ah, esse livro é bacana, Duda, porque ele tem uma mensagem muito interessante que eu acho, é Uhum. porque ele conta que errou mais de 300 arremessos decisivos. Então, um cara que ninguém conhece ele pelos seus erros. Todo mundo conhece ele por ser. Michael Jordan foi talvez o maior jogador de basquete da história. E ele, apesar de ter a humildade de dizer que errou mais de 300 arremessos decisivos, ele acertou muito mais do que ele errou. E ele é conhecido simplesmente pelos seus acertos, porque a questão do protagonismo é isso. O É, protagonista não é aquele que não erra. O protagonista é aquele que erra, sim. O protagonista não é aquele que tem medo de errar. O protagonista é o que tem medo de tentar. Porque todos nós, o erro é inerente ao ser humano, o limite é inerente ao ser humano. Agora, hum, nós não podemos nunca deixar de tentar. A gente tem que tentar, porque quando a gente tenta, a gente vai errar ali, vai errar, mas o acerto é o que vai prevalecer, é o que nos vai fazer ser bem-sucedidos, é o tentar. e eu vou fazer mais um complemento aí. Eu acredito também que é fazer o seu melhor. Por quê? Ele errava muito, mas cada cesta que ele fazia era um show, E com certeza, porque não ele é? não, como diz, ele sempre tentou, ele nunca desistiu, ele nunca Uhum, desistiu. Imagina, você falou em um momento da nosso bate-papo sobre a questão das pessoas desistirem rapidamente dos seus sonhos. Imagina, uhum, ele errou em 300
ele disse que errou cerca de 300 arremessos decisivos. Não foram arremessos qualquer, foram arremessos decisivos. Mas ele teve uma carreira de mais de 20 anos e quantas vitórias ele não obteve, quantas conquistas ele não alcançou, quantos sonhos ele não realizou e o quanto ele não marcou a vida de tantas pessoas com as suas vitórias, porque o esporte leva a isso, leva a emoção de tanta gente. Exatamente. Então vamos em frente. Uma frase. Uma frase é a que eu uso como meu lema. A visão vai muito além do que os olhos podem nos mostrar, pois enxerga melhor, enxerga mais longe quando se enxerga além do olhar. Maravilha. Essa é a frase que eu uso, eu entendo que seja muito, muito relevante e que se encaixe em diversos aspectos das nossas vidas. Realmente. Um hobby. Um hobby, esporte, futebol. Gosto muito de futebol. Além de jogar, acompanho futebol. Tive a oportunidade de ser comentarista de futebol em uma rádio aqui em Campina Grande, o primeiro e único do estado da Paraíba, cego a ser comentarista de futebol. Mas isso se deu porque eu sempre fui apaixonado por futebol, desde criança. Gosto muito de esportes, mas em especial futebol. Confesso que eu estava bem curiosa para saber isso. Acabou que a gente já conversou tanto e passou, mas eu estava... É muita coisa, muita coisa. Mas aí você falou que é através da sua paixão pelo futebol, você já foi aprendendo, né? E aí conseguiu... E aí o futebol não é só, como eu digo sempre, o pessoal pergunta, mas como é que uma pessoa que não enxerga conhece? E primeiro, que futebol, principalmente hoje, as pessoas, todo mundo está vendo o jogo. Só não eu, que sou cego, né? Brincando com o povo. Mas eu estou ouvindo. E dizer quem está jogando melhor ou pior, as pessoas que estão assistindo sabem, estão vendo ali quem está atacando. Mas o futebol hoje é estudo, você entende da tática, qual oposição cada jogador atua, qual a ideia do treinador quando colocou aquele jogador, o que é que aquele jogador faz de melhor. Então, além do entendimento que o entendimento que você tem ao ouvir o jogo, você tem que ter conhecimento daquilo que você vai falar. Então, por isso que mesmo sem enxergar, eu consigo comentar um jogo com a maior tranquilidade. Sucesso demais. Quem te inspira? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha inspiração porque sei que estou muito longe dele, de alcançar o que ele faz, mas assim, quando se inspira nele, a gente vai querer sempre fazer o que é certo. Jesus Cristo, acredito nele, acredito que ele veio à Terra para só fazer coisas boas para as pessoas, e a gente tem que querer sempre fazer o melhor para si e para o outro. Porque às vezes a gente pensa que fazer o melhor para a gente, às vezes a gente tem que atropelar alguém. Não, a gente tem que fazer o melhor para mim, eu tenho que fazer o melhor para mim e o melhor para o outro. Então, é viver através do amor, através do fazer o bem, através de tudo que é bom. Então, Jesus Cristo é a minha inspiração. E um erro que serviu de aprendizado? Não, é difícil, não é porque não tem erro, é porque errar a gente erra tanto. Mas, assim, eu acho que todo erro, ele só vale a pena se ele servir de aprendizado. Como foram os 300 erros de arremesso de Michael Jordan. Aí ele serviu de aprendizado para que ele acertasse os próximos. Então, todo erro, para mim, ele tem que servir de aprendizado. Se errar e não aprender com aquele erro, vai errar de novo, vai continuar cometendo os mesmos erros. E o que é sucesso para você? O sucesso, aí eu vou pegar a frase de um livro de Robert Chimiachik, que o nome o sucesso é ser feliz. Então, o sucesso é ser feliz, porque o sucesso, para mim, o sucesso é uma coisa, para você pode ser outra, mas no final das contas, todo mundo quer ser feliz. Então, ao passo que a gente consegue ser feliz, a gente é sucesso. E nós estamos aqui no podcast dos protagonistas. Então, o que significa ser protagonista para você? Ser protagonista é ser o craque da sua vida.
é ser o autor das principais decisões do que você deve fazer. Você tem que assumir a responsabilidade da sua vida. Então, você tem que ser o craque. Quem decide? O craque é aquele que a gente diz que é o que decide. É aquele que assume a responsabilidade. Então, ser protagonista é isso. E nós estamos aí nos encaminhando para o nosso encerramento. Eita, passou rápido, hein? Passou voando. Mas passou que eu nem vi. Olha só, e olha só, como que a gente conversa tanto e passa tanta informação num curto espaço de tempo, né? Não só a informação, mas a conversa mesmo. Por isso que flui tão gostoso, né? Esse bate-papo. Ah, demais. Assim, por isso que eu digo, voou, passou que eu, como eu disse, brincando aí, passou que eu nem vi. Foi rápido, rapidíssimo. Assim, a gente está conversando aqui de forma bem natural, conversando coisas agradáveis, coisas que vão ajudar as pessoas crescerem. Então, isso é muito valioso. Eu acho que eu saio daqui melhor do que cheguei há cerca de 1 hora atrás. Tenho certeza que quem vai acompanhar também da mesma forma vai entender um pouco mais do que é superação, de que todos temos limites e todos precisamos nos superar. E quando a gente faz isso de forma inteligente, isso é muito mais leve, é muito mais salutar, é muito mais tranquilo e nos causa muito menos dificuldades do que a gente imagina que poderia causar. Realmente. Mas antes de encerrar, eu quero que você deixe uma última mensagem para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Eu quero que você deixe uma ação prática, tá? Para que a pessoa coloque em prática, assim, assistir o episódio, ela já pode colocar em prática para começar a desenvolver, se enxergar além do que os olhos mostram e transformar limites em soluções. Qual seria essa? Já que você me pediu isso, eu vou deixar uma tarefa. Posso deixar uma tarefinha para a galera? Vou deixar uma tarefinha. Pronto, é uma tarefinha simples. Ó, quem for da linha do papel vai pegar um papel, quem for da linha da tecnologia vai pegar seu celular, seu notebook e vai fazer duas colunas. Duas colunas. Pronto, você é da linha do papel. Pronto. Então você vai fazer duas colunas. Duas colunas lá. E nessas colunas, na primeira coluna, você vai colocar 5 limites, 5 limitações que você tem. 5. Você coloca lá 5. Aí na segunda coluna, você vai colocar 5 capacidades, 5 potenciais que você tem. Eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. E com certeza você vai achar tanto 5 limitações, 5 limitadores, 5 limitações, 5 dificuldades. Você vai achar 5 de qualquer uma dessas coisas, e você vai achar 5 potenciais que você tem. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai relacionar, você vai pegar esses 5 limites e vai pegar suas capacidades. Eu tenho certeza que rapidamente, quando você comparar, você pega essas capacidades e colocar diante desses limites, de cara você vai resolver no mínimo 3 limites desses. No mínimo, você vai resolver 3 limites desses. Se não resolver, depois você me diz. Tenho certeza que no mínimo 3 você vai resolver. E com paciência você vai resolver todos. Porque, como eu digo sempre, limites todos nós temos. Mas a nossa capacidade de superá-los é infinitamente superior. Então, basta a gente colocar em prática, porque nós somos dotados de dons, de talentos, de inspiração. Mas aí a gente precisa colocar em prática. A transpiração, o querer, o correr atrás, o nunca desistir. Então, se a gente fizer isso, a gente vai sim superar nossos limites de forma inteligente. Porque, como eu digo sempre, aí eu vou repetir a minha frase, a visão vai muito além do que os olhos podem nos mostrar, pois enxerga melhor, enxerga mais longe quando se enxerga além do olhar. Que maravilha, que mensagem linda. E lógico que eu vou fazer, principalmente porque eu sou muito curiosa, então com certeza eu vou fazer esse exercício. Pode fazer, e depois você me diz o resultado. Uhum.
E que mensagem maravilhosa. Olha, então nós estamos realmente nos encaminhando aí para o encerramento. E antes de tudo, eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua lição de vida, de superação, né? Te parabenizar. E principalmente por você agregar tanto valor aqui no nosso podcast, para a nossa audiência, deixar lições tão valiosas. Muito obrigada mesmo. Estou assim, muito honrada, sabe? Bem feliz e muito honrada em receber você aqui com a gente. Ô, Duda, eu que agradeço. Para mim, uma satisfação, como eu falei no início, uma alegria imensa de compartilhar, compartilhar a minha história, compartilhar meu conteúdo, compartilhar minhas experiências de vida, compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Então, a partir do momento eu compartilhei conhecimento com você aqui, com vocês aqui, Sim. mas com certeza eu saí muito melhor do que eu cheguei, porque eu aqui aprendi também. Então, uma alegria imensa participar e sempre que precisar pode contar comigo, estou à disposição e deixar um abraço e dizer que foi bacana demais, foi uma maravilha, foi bom demais participar. Espero que muita gente possa acompanhar e que possa aprender um pouco diante dessa nossa conversa tão agradável. Maravilha. E deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar lá, conhecer mais de você. Pronto. Tudo Rogério Nunes Palestrante. Instagram, YouTube, Facebook, tudo Rogério Nunes Palestrante. Aham. Só acessar, tem muita coisa bacana lá, falando sobre superação, falando sobre inclusão, falando sobre acessibilidade. Tem no YouTube uma linha diferente já do Instagram, as coisas que eu postei mais antes, tem trechos de palestras, tem bastante coisa que a galera pode acompanhar lá. Eu fico grato a quem quiser acompanhar, porque é bacana a gente ver a interação, ver no que a gente está conseguindo contribuir com as pessoas e naquilo que a gente pode aprender para se tornar um ser humano melhor. Que maravilha. Olha, eu vou deixar também na descrição os links da sua rede social, porque às vezes é mais fácil até para a pessoa já acessa e Com já cai certeza, já direto fica na. mais fácil. Já te Né? agradeço também, com certeza. É. Beleza, Duda? Então, um grande abraço para você e para toda a sua audiência. Grande abraço para toda a sua audiência, viu? Valeu mesmo. Um abraço, valeu mesmo. Foi maravilhoso. Valeu. Vamos divulgar bastante para o pessoal acessar e aprender muito aí com as suas lições, viu? Show de bola, show de bola. E para nossa audiência, não se esqueça, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreva. E você precisa interagir também com a nossa plataforma, tá? Nos ajude a levar esse conteúdo a maior número de pessoas. Como? Deixando seu like, compartilhando com pelo menos uma pessoa, e principalmente, tá? Nos conta aí nos comentários como foi o seu aprendizado aqui, tá? Nos acompanhando nesse episódio, tá bom? E nos vemos no próximo episódio que eu já conto com vocês. E não se esqueçam de também nos seguir nas redes sociais, tá? Nas outras redes. Contamos com vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.